para todo o Brasil através da TV Cosmopolitan e através das nossas plataformas digitais. Hoje, vamos explorar a evolução da psicologia social, entender as suas origens e transformações e as diferenças entre a abordagem americana e brasileira. Estamos reunidos hoje com um grande grupo de especialistas de todo o Brasil. Boa noite! Olá, Beatriz, boa noite. Obrigada pela sua disponibilidade e participação nesse tema que é muito importante. Então, conta pra gente como surgiu a psicologia social nos Estados Unidos no século XX. Boa noite a todos. Obrigada primeiramente pela oportunidade. Então, a psicologia social nos Estados Unidos, ela começou a se consolidar no início do século XX. E ela também teve uma influência principalmente pelo behaviorismo. E essa abordagem, ela focava no estudo do comportamento individual. E nisso promovia uma visão que enfatizava o indivíduo em detrimento do coletivo. Lá por volta, durante os anos de 1930, muitos psicólogos estavam interessados em entender como fatores individuais poderiam explicar os comportamentos sociais. Isso levando a uma visão individualizante que dominou o campo. E quais foram os impactos da migração de pensadores da Gestalt na evolução da psicologia social americana? Então, Fábio, com a ascensão do nazismo na Europa, muitos teóricos de Gestalt, como Kurt Lewin e Max Werthmann, migraram para os Estados Unidos. E com essa imigração trouxe uma nova perspectiva que divergia com o behaviorismo. A Gestalt introduziu conceitos de percepções e interações sociais, que permitiam um olhar mais complexo sobre as dinâmicas sociais, e isso resultando na transição para uma nova abordagem cognitiva, integrava tanto com os aspectos individuais quanto integrativos do comportamento humano. Olá, Sara. Conta pra gente quais temas a psicologia social americana priorizou após a Segunda Guerra Mundial. Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, a psicologia social americana ela focou bastante em temas como preconceito, a liderança e a produtividade em grupo. A América ela vivia num contexto capitalista que influenciou bastante a produção de pesquisas que buscavam entender o indivíduo, como ele se comportava em grupo e se isso afetaria ou não a produtividade. O Kurt Lewin ele produziu vários desses estudos que serviu como base nesse período. Surgiram muitas críticas no ano de 1970. Conta pra gente como a psicologia social americana se tornou hegemônica e quais foram essas críticas? Bom, a hegemonia da psicologia social americana ela foi consolidada pela abordagem experimental individualista. Mas mais ou menos em 1970, com o surgimento de psicólogos latino-americanos, ela começou a ser questionada se seria adequada ou não para o contexto latino-americano. E isso levou a uma crise de paradigmas que exigiu uma reavaliação das premissas da psicologia social. João, vamos falar agora um pouquinho sobre a psicologia social no Brasil. Especialmente durante a ditadura militar, como a psicologia social se desenvolveu no Brasil? Boa noite, Fábio. É um prazer estar aqui. Então, explicando um pouquinho sobre a pergunta que você me fez, como que a psicologia social se desenvolveu no Brasil, ela foi fortemente influenciada por psicólogos formados nos Estados Unidos durante os anos 60 e 70. E foi durante a ditadura militar que essa influência se tornou problemática, pois a perspectiva positivista e individualista não correspondia à realidade sociopolítica do país. E, Fábio, isso gerou um grande movimento crítico que buscava adaptar a psicologia social às necessidades locais, levando uma abordagem mais comprometida com a transformação social. João, o que caracterizou a psicologia social brasileira e quais foram as principais figuras? A psicologia brasileira se caracteriza por uma perspectiva sócio-histórica. Ela busca entender as realidades sociais e culturais do país. E a principal figura foi a Silva Lani. Ela é uma das principais teóricas dessa abordagem. Ela utiliza o método do materialismo dialético para analisar as relações sociais. A ênfase está em compreender a historicidade dos sujeitos e promover a conscientização e a transformação social. Laís, conta pra gente quais são as principais diferenças entre a psicologia social americana e a sócio-histórica brasileira. Boa noite, Fábio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui essa noite. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que as principais diferenças, elas residem na abordagem teórica e na prática. A psicologia social americana, ela tende a individualizar o social, tratando então os grupos como dispositivos de adaptação e produtividade. Já a abordagem sociohistórica, por outro lado, vê os grupos como instrumentos de conscientização,
buscando então empoderar os indivíduos e promover mudanças sociais. Então a gente pode entender que essa diferença se reflete na forma como os psicólogos interagem com as comunidades e nos objetivos de suas intervenções. Laís, e nesse contexto, como a teoria das representações sociais de Moscovitz se encaixa? Bom, a teoria das representações sociais, proposta por Serge Moscovici, oferece uma estrutura para entender como as crenças coletivas e individuais moldam a realidade social. Ela então é fundamental para a psicologia social sócio-histórica, pois então permite explorar como as ideologias hegemônicas influenciam a percepção e a identidade. Essa teoria contribui para a luta por uma psicologia social que se comprometa com as questões sociais e históricas dos povos latino-americanos. Vamos falar agora um pouquinho sobre o futuro da psicologia social. William, qual o papel da psicologia social na conscientização e transformação social nos dias de hoje? Boa noite, Fábio. Muito obrigado pelo convite. Referente, então, à sua pergunta, atualmente a psicologia social ela desempenha um papel crucial na conscientização sobre várias questões, né? Questões sobre as questões sociais, culturais e até mesmo políticas. Ao analisar as dinâmicas de poder e dominação, a disciplina ela busca promover a reflexão crítica e até mesmo a ação transformadora. É essencial que a psicologia social continue a se adaptar e até mesmo a responder a essas novas demandas da sociedade. Assim, ela pode utilizar metodologias que possam envolver diretamente esses sujeitos na pesquisa. William, e como você vê o futuro da psicologia social considerando as novas demandas sociais e culturais? Bom, o futuro da psicologia social ele deve estar sempre alinhado com as necessidades contemporâneas, como questões de diversidade, inclusão e justiça social. Há uma crescente demanda por abordagens que valorizem essa coletividade e também pelo contexto sociocultural. As práticas devem sempre se concentrar em empoderar comunidades, promovendo sempre a autonomia e a transformação social através de intervenções, mas que sejam intervenções que realmente sejam relevantes para que sejam aplicadas à realidade desses sujeitos. Agradeço aos nossos convidados pela rica discussão sobre psicologia social. Esperamos que essas reflexões inspirem nossa audiência a pensar sobre a importância da psicologia social em nossas vidas e na comunidade. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!